Olá, caros alunos da Escola Diaconal do primeiro ano. Mais uma vez, me vejo impedido de estar com vocês neste sábado, então preparei esta aula especial só para vocês, né, a fim de que possam dar continuidade aos estudos de filosofia, de introdução à filosofia. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a cosmologia. Se eu não me engano, esse assunto está na página 16 da apostila de vocês aí, certo? Então, meus caros, mais uma vez, reforço que essa aula não pode ser reproduzida e que ela está destinada única e exclusivamente a vocês, tá certo? E qualquer dúvida, na próxima aula, espero estar com vocês para poder a gente sanar, tá certo? Muito bem, queridos. Começando então a nossa aula, hoje nós vamos estudar a cosmologia. E a cosmologia, ela está dentro da disciplina chamada filosofia da natureza. E agora a gente pode começar a construção de um itinerário a partir das 3 últimas aulas que nós tivemos. Falamos sobre São Tomás, né? Uma vez que a Igreja o tem como referência nos estudos filosóficos e teológicos, né? Até porque ele vai fazer a síntese entre Aristóteles e Platão, né? Depois, nós falamos sobre a metafísica, né? O estudo do ser, né? E depois, na terceira aula, falamos sobre a Teodiceia, o estudo de Deus, podemos assim dizer, né? O estudo do ser transcendente, né? E está nessa linha, né, de que nós vamos estudar agora em cosmologia. Porque se a metafísica vai dizer para a gente sobre o ser, né, suas propriedades e suas causas, nós então partimos apenas para o dado espiritual, né? Quando nós falamos de teologia natural ou teodiceia, da existência de Deus, e aí São Tomás, com a sua tese, através das 5 vias, prova a sua existência. Depois, dentro dessa perspectiva do ser, uma vez que nós estudamos o ser espiritual, agora a gente estuda o ser que está na natureza, certo? E aqui, na filosofia da natureza, nós vamos estudar o mundo material que cerca o homem e o próprio homem, certo? Então, dentro da filosofia da natureza, nós temos, nesse estudo do mundo material que cerca o homem, nós temos a cosmologia, né? Porque é a parte da filosofia que vai estudar o cosmos, a natureza do cosmos, a vida em geral, certo? E dentro da cosmologia, nós temos, então, a psicologia, que vai estudar a alma, a psique, suas operações e a vida do homem. Agora, portanto, nos interessa o estudo da cosmologia. E como vocês podem acompanhar aí na apostila, a cosmologia, ela, então, estuda a natureza e a essência do cosmos, do universo. Para tanto, parte da observação das propriedades mais gerais, quantidade e qualidade dos corpos, procurando chegar à definição da essência dos corpos que essas propriedades manifestam. Ou seja, a partir da observação dos corpos em suas propriedades mais gerais de quantidade e qualidade, nós vamos chegar à essência desses corpos cujas propriedades, qualidade e quantidade o manifestam. Entende? Então, ainda na esteira da metafísica, nós vamos agora partir do mundo material para chegar ao mundo espiritual, dizendo assim de forma bem popular, né? Ou seja, nós vamos passar para o dado material, né? Averiguar o dado material para chegar no dado essencial, ou como a gente gosta de dizer, no dado espiritual. E aquilo que é essencial, que diz respeito à essência, que diz respeito ao espírito, não está
atrelado unicamente a aquilo que é matéria. Ou seja, pela matéria nós vamos chegar àquilo que se encontra na nossa mente. E aquilo que está na nossa mente é puro ser. Entende? Só o homem consegue pensar sobre isso. E a propósito, né, isso nós vamos estudar na próxima aula, quando começamos então com a antropologia. Ok? Então, queridos, a partir do dado material, vamos chegar ao dado essencial, ao dado metafísico, ao dado espiritual, certo? Porque quando a gente fala do ser, ele pode ser dito de muitas maneiras, né? Na metafísica a gente aprendeu isso. Só que aquilo que existe no mundo material, olha quem está aqui do meu lado, a nossa famosa cadeira de todas as aulas. Aquilo que está no mundo material foi pensado antes, né? Ou seja, há uma essência de cadeira que só existe na intelectualidade, que faz a cadeira ser cadeira e que se expressa aqui desta forma. Esta cadeira aqui, como é uma cadeira antiga, né? Eu acho que é do tempo do Dom João Charuto, né? Por conta dessas coisas aqui que tinha lá na casa da minha avó, né? Não é a cadeira da Santa Ceia, mas é a cadeira do tempo do Império, talvez, né? Então, essa cadeira bonita aqui, ela foi pensada. Para ela existir na matéria, é porque ela existiu na mente de alguém, né? Ela existe, indo mais adiante, ela existe no mundo das ideias de Platão, mas ela foi levada à sua materialidade, entende? Mas alguém pensou nessa cadeira, ali está o ser, né? Ou seja, aquilo que faz a cadeira ser cadeira. E nós temos, então, no ser a essência, que é o conteúdo da cadeira, ou seja, a sua cadeiridade. E como é que a gente expressa isso? Não tem como expressar a não ser na fala, né? Na linguagem oral, aquilo que está na mente. Ok? Bom, e aí nós temos as propriedades, a quantidade e a qualidade. Nós vamos, então, averiguar a quantidade. Não vamos nos esquecer, nós vamos nas propriedades mais gerais para chegar à essência disso. Então, é muita abstração na veia, hein? Muita abstração na veia. Vamos lá, queridos. A quantidade ela é descontínua e ela é contínua. A descontínua, ela se refere ao número, e a contínua se refere à extensão, ao movimento e ao tempo. É bom que vocês anotem aí, né? Porque eu vou ler e vou dar exemplos para poder vocês entenderem, né? Por exemplo, temos aqui na descontínua a unidade numérica, que conta ou mede e exprime-se por número. Vamos lá? 1, 2, 3. 3 unidades. Contei, né? 1, 2, 3. 3 unidades. Como é que eu vou exprimir isso? Aqui, exprimi. Num primeiro momento eu contei só na minha mente, não foi? Mas eu exprimi aqui nos meus dedos. Mas eu posso exprimir fazendo o número 3. Eu posso exprimir 1, 2, 3. Entenderam? Isso é a unidade numérica. Ela é descontínua porque eu posso contar de muitas formas e eu posso exprimir de muitas formas, certo? E a unidade transcendental é a propriedade de ser indivíduo em si mesmo, mas que pode se multiplicar. Ou seja, é o número numerante. Na unidade numérica, é o número numerado. Na unidade transcendental, é o número numerante. Por exemplo,
nós contamos 1, 2, 3. Mentaliza o 3 aí, escreve até o 3 aí, né? O número 3. Eu tenho ali o numeral 3. Mas o que compreende o numeral 3? 3 unidades. 1, 1, 1. Entenderam? Se dividir o 3, será 1, 1, 1. Entendeu? O 2 é 2 e não se divide, mas se multiplica. Façam a multiplicação, queridos, é no sentido inverso. O número 3 é a multiplicação do número 1, 3 vezes. Entendeu? O número 2 é a multiplicação do número 1 2 vezes. O número 1 é a multiplicação de meio mais meio, 2 vezes. Ok? É assim que se compreende a unidade transcendental. Aí você vai me dizer assim, mas professor, você acabou de dizer que é indivíduo em si mesmo. Pois é indivíduo em si mesmo. Não dá para dividir. Por quê? Compreendam. 3 é 3, 2 é 2 e 1 é 1. Cada um é um ser. Compreende? O número 3 é o 1 multiplicado. O número 2 é o 2 multiplicado. O número 1 é o meio multiplicado. Certo? Ou seja, meio será sempre meio, 1 será sempre 1, 3 será sempre 3 e 2 será sempre 2. Todos eles são o número 1 ou 0,5, como queiram, multiplicados. Por isso que é descontínuo. Não dá para enquadrar, certo? Ou seja, os números são infinitos, né? Isso que a gente aprendeu lá na segunda série, né? São infinitos, segunda ou primeira, não sei, né? São infinitos, então será sempre descontínuo. Número 5 é um multiplicado. Ok? É isso aí. A contínua, ela diz respeito à extensão, ao movimento, o tempo. E aqui nós vamos lidar com um outro viés da quantidade enquanto propriedade do cosmos. A contínua compreende simultânea e sucessiva. A simultânea diz respeito ao lugar, determinação fixa e invariável do tempo, e o espaço é o modo de conter os corpos existentes. Por exemplo, lugar, determinação fixa e invariável do tempo. Ele vai limitar e encerrar um objeto. Por exemplo, a água dentro da garrafa. Ela possuiu aquele formato circular, está fixa, mas a garrafa é invariável. Entendeu? Porque eu pensei aqui numa garrafa tipo a do vinho canônico. Entendeu? Mas vocês podem pensar 1 litrão, né? 5 litros, um sangue de boi, né? Aquelas garrafas que a gente guardava água benta na sacristia, né? Então, aquela garrafa é o lugar daquela água, entendeu? Um lugar fixo, mas que pode ser invariável. É a água dentro da garrafa. Tem um formato circular, ok? Mas eu peguei essa água e coloquei ela num copo. O copo é o modo de conter os corpos existentes.
Ou seja, no lugar, eu estou falando da água dentro da garrafa. No espaço, eu estou falando da garrafa somente ou do copo que recebe a água. A minha preocupação é o modo como aquela água está contida no espaço. No lugar, é como a água está naquele lugar, que são coisas totalmente distintas. A água está no seu formato circular. Ah, interessante. E essa água está quente ou está fria? Ah, está fria. Não, não, ó, a água está quente. A professora Célia acabou de esquentar a água para fazer o café, né? Essa água está límpida? Está inodora? Está insípida? Ah, dentro da garrafa ela está com cheiro de vinho, entendeu? E ela está meio aquosa, né? Não está assim uma água pura, limpa, está uma coisa assim mais espessa, né? Ih, então essa água aí deve estar estragada. Ah, mas é a água da garrafa. A água da bica, não. Olha aí. A bica corre água limpa. É o que a gente acha, né? Depois, o espaço. O espaço que contém a água é a garrafa, é o copo, é a bica, é a caixa d'água, é a piscina. Entenderam? Essa é a diferença. É simultâneo, né? Vamos lá. Depois, o sucessivo. O sucessivo compreende o movimento e o tempo. Em relação ao movimento, o que é o movimento? A passagem de um modo de ser para outro modo de ser. Ele é substancial e também pode ser também ou é acidental, substancial ou acidental. E aí você tem um movimento substancial. Olha o que você está vendo ali: passagem de um modo de ser para outro modo de ser. Substancial. Corrupção física deixa de ser. Entendeu? Vamos pegar o caso da cripta da catedral. Imagina o dia que eu morrer, vocês vão lá chorar, coisa e tal. Ih, tudo falso, né? E aí o cardeal decidiu cremar o meu corpo. A partir do momento da minha morte, deixou de ser Padre Arthur, deixou de ser Arthur. Entende? É o corpo de Arthur, mas não é o Padre Arthur. É a cinza de Arthur, mas não é o Padre Arthur. Entendeu? Deixou de ser o que era, agora passou a ser um outro ser. Olha, o Arthur. O Arthur morreu. Ali não está mais o Arthur, está apenas o corpo dele, uma parte dele, né? Ou seja, mas não é ele, porque aquele corpo está sem vida. Só seria ele se estivesse com vida. Minha velha cadeira aqui, ó. Peguei a cadeira e decidi fazer um churrasco lá na casa do Germano. Aqui, ó, o carvão, ó. Vou pegar essa cadeira aqui e vou tacar fogo. E a cadeira virou pó. É o pó de cadeira depois do churrasco, né? Mas, né? Não é mais a cadeira. Deixou de ser. Houve uma corrupção. E a geração, né? Ou seja, vai compreender um novo ser. Um novo ser. E aí você tem os filhos, você tem o nascimento de um cachorrinho, né? Você tem, por exemplo, a cadeira virou carvão, entendeu? Não é mais cadeira, agora é carvão. É isso. E a conversão, quando acontece uma mudança. Eu quero que vocês façam esse teste. Peguem um fio, conectem na energia, né? Desencapem as partes do fio
molhem a mão e coloquem a mão. Qual vai ser a experiência? Vocês vão tomar um choque. Mas se vocês tirarem o fio da tomada, molhar e colocar a mão, não vai acontecer nada, né? Por quê? A eletricidade que passa por aquela corrente de fio ali, ela vai deixar de existir. Mas quando eu coloco ela na tomada, ela passa a existir. Ou seja, houve uma mudança. O fio permaneceu fio, mas agora é um fio energizado. Entendeu? Se eu junto duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio, eu tenho a água, né? Bom, o movimento é substancial e também acidental, ou seja, vai continuar sendo o que é, mas agora, né, terá um acréscimo, uma alteração ou uma movimentação. Passemos então à compreensão. Aumento, quantidade. Dom Arani ganhou uma orquídea, né? Ganhou uma orquídea e na ponta dessa orquídea ainda tinham alguns brotinhos que iriam nascer. E aí ele chegou em casa, colocou lá na capela dele, coisa e tal. Aí no dia seguinte apareceu para celebrar uma folha, quer dizer, uma flor da orquídea caiu. Em contrapartida, na ponta estava nascendo uma outra. Olha lá, houve um aumento por um lado, né? Porque nasceu uma nova flor e houve uma diminuição, mas a orquídea continua sendo orquídea. Passou um mês, caíram todas as folhas, as flores, e a irmã pegou a orquídea, pendurou lá na árvore. Um ano depois, essa orquídea deu flor, né? Alteração é a mudança acidental na qualidade, entendeu? A água fria é a mesma coisa que a água quente. Entenderam? Germano pegou a água para fazer o café, né? Pegou lá da bica, do filtro, de onde ele quiser, e botou a água no fogo. A água começou a ebulir. Houve ali uma alteração do frio, foi para o quente. A água fria não dá para fazer o café, mas a água quente dá, né? Mas a nossa preocupação é que a água houve uma alteração na sua qualidade, mas a água continua sendo água. Depois, a mudança acidental por transladação, né? Quando vocês saem da sala para o almoço, para irem ao banheiro, para o lanche, vocês apenas tiveram uma movimentação. Saíram da sala e foram para o corredor. Continuaram a mesma pessoa? Sim, continuaram. Entendeu? Não houve uma mudança substancial, mas houve uma mudança acidental, né? Se bem que esse exemplo não é o dos melhores, né? Mas tudo bem, porque a cada minuto que passa a gente vai ficando mais velho, né? Então, enfim, mas a pessoa é a mesma. Um exemplo que pudesse ser melhor seria, por exemplo, tirar a cadeira da sala onde vocês estão sentados e levarem para o corredor. Só houve uma mudança acidental de espaço com a movimentação da cadeira, tá bom? Mudança acidental de espaço. O corredor, modo de conter os corpos existentes. O corredor passou a ter cadeira. Tirei a cadeira e botei dentro da sala. O corredor passou a não ter cadeira. A sala passou a ter cadeira. Entendeu? A cadeira pode estar no corredor, como pode estar na sala. Certo? Vamos lá. Quantidade contínua sucessiva de tempo.
O que é o tempo? É o número ou a medida em movimento. Vejamos, aqui nos referimos ao passado, ao presente e ao futuro, né? E aí, todos os três podem ser concretos ou vividos. Por exemplo, o estado de sono. Quando você está dormindo, né? Quando você está deitado, você está dormindo mais. Quando você está acordado, você está dormindo menos. Em relação ao tempo, né? Você dormindo está perdendo ou está ganhando? Claro que está perdendo, né? Porque no tempo concreto, você está perdendo, está passando e você achou por bem dormir. No tempo vivido, você está aproveitando, ou seja, está ganhando, porque você está em atividade. O estado de sono faz a gente perder o tempo no sentido concreto. Mas no sentido vivido, faz a gente ganhar, porque a gente descansa. Entendeu? O tempo ele é abstrato, né? Uniforme, vazio e representado. Como é que você representa um dia? Você pode fazer uma linha do tempo. Você pode pegar o relógio, mas isso é relógio, isso não é dia. Entendeu? Ou seja, é aquilo que existe, mas que a gente representa a partir de outras situações concretas que os nossos sentidos podem apreender. Ok? O dia de ontem. Como é o dia de ontem? O dia de ontem foi cheio, foi tão agitado, né? Fiz tanta coisa. Como você representaria isso? O dia de ontem é uniforme, é só aquele, não vai existir um outro. É vazio, né? Porque é você quem está fazendo, né? Ele não tem algo que te obriga a viver o dia enquanto dia, entendeu? E ele é representado. Aí é a hora, é a linha do tempo, entende? Através das forças cósmicas, ou seja, do Sol, da Lua, das estrelas. E o tempo objetivo, né? Ele já existe, não procede do homem. Enquanto nós estamos aqui assistindo essa aula, o mundo está girando e você não está percebendo. Entendeu? Ele está girando em torno de si e em torno do Sol. Entendeu? Daqui a pouco já vai ser noite, e depois vai ser dia, e vai ser noite, e a Terra vai girando. Daqui a pouco já será outubro, daqui a pouco já será novembro, daqui a pouco já será dezembro, daqui a pouco já será o segundo ano da escola diaconal, quem passar direitinho. Tá certo? Vamos lá, queridos. Agora nós entramos nas qualidades. As qualidades sensíveis são propriedades de uma substância corpórea ou espiritual que conferem, cortem a palavra manifestam, conferem a perfeição e a essência do ser. Vejamos, a qualidade ela é imanente, ela é em si ou ela é transeunte, ou seja, ela é passageira. Por exemplo, a qualidade imanente é aquela que está em si mesmo. Beber água fria, gelada ou quente, tanto faz, porque a água possui propriedades em si mesma que são muito boas. Qualidade transeunte. Pegamos o exemplo do fogo que aquece, né? Tem seu termo na água aquecida. Agora, a água aquecida, daqui a pouquinho ela vai esfriar. Por quê? O fogo é que faz com que ela fique aquecida. Ok? As qualidades que permanecem no sujeito e aquelas que são externas a ele e que são passageiras, né? Por exemplo, o ato de escrever
é uma qualidade transeunte, porque um idoso já não escreve mais tão bem quanto ele escrevia quando ele tinha lá seus 18 anos, ou quando aprendeu a ler e escrever, entendeu? E essas qualidades imanentes e transeuntes, elas estão no sujeito qualificado, no seu sentido espiritual e corporal. Espiritual tem habilidades, né? Uns aqui têm habilidade para o quê? Vamos aqui pegar um exemplo de fazer contas. Outros aqui têm habilidade para falar. Outros aqui têm habilidades para se comunicarem muito bem. Outros aqui têm habilidades para virarem uma massa, né? Tanto de comer quanto de construir casa, né? Outros aqui têm habilidade com madeira, né? Conseguem fazer móveis belíssimos e tudo mais. E a qualidade no sentido corporal, ela se dá a partir de figuras visíveis, entende? Ó, transeunte, quer dizer, imanente, a minha habilidade, aquilo que eu sei fazer, corporal, aquilo que está para fora de mim. Por exemplo, o pedreiro, ele sabe construir muito bem uma casa. É uma habilidade imanente que está nele, é do espírito, entendeu? É do espírito, é uma qualidade sua. E corporal é quando ele bota a mão na massa e constrói a casa ou constrói qualquer coisa. Da mesma forma, o marceneiro. Entendeu? Eu lembro vivamente quando surgiu uma revista, que agora já não, também não me lembro o nome da revista, mas eu lembro o que aconteceu. Eu acho muito bonito estruturas de madeira, né? Móveis, né? E qualquer coisa de madeira eu acho muito bonito, né? Sobretudo assim, as coisas mais talhadas, né? Acho muito bonito e admiro a profissão do marceneiro e do carpinteiro. Lá na minha rua tinha um senhor, seu Benedito, que ele fazia as coisas, né? Fazia as coisas lá da igreja, e eu achava aquilo muito legal, a habilidade que ele tinha. E aí saiu a revista, a Editora Globo começou a vender uma revista, de uma coleção de produtos de madeira, e aí eu pedi minha mãe para comprar, era adolescente, né? Aí ela comprou a coleção inteira. E aí eu olhava aquilo, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Teve um dia que eu fui fazer. Aí fui fazer um banco. A habilidade imanente que eu achava que existia, não existia. Porque quando eu comecei a fazer, né, fui para o dado corporal, para a figura visível, o banco saiu uma droga, todo capenga, mole, né? Ou seja, a habilidade que eu achava que tinha, não tem. Então, se você acha que você tem vocação ao diaconato, pense se isso não é um fogo de palha. Entendeu? Sabia, né? Pense se não é um fogo de palha, se não é algo que você colocou na sua cabeça e que não é uma qualidade imanente, é uma coisa transeunte. Então, tem até o quarto ano para dizer se vai ou se fica, tá certo? Vamos lá. A qualidade imanente ou transeunte possui durabilidade. É passageira ou ela é permanente? Por exemplo, a descarga elétrica que a gente toma, ela é passageira, entendeu? Vai lá, bota a mão na tomada num fio desencapado, tomou aquele choque, né? Você já sabe que se tocar de novo naquele lugar, você vai tomar choque de novo. Mas passou o choque, entendeu? Não ficou para sempre, né? Não ficou para sempre. E a permanente é aquela que a nossa sensibilidade consegue ter dentro de si, entendeu? Por exemplo, a habilidade de construir uma casa é algo que é seu e de mais ninguém. A habilidade de lidar muito bem com a língua portuguesa é algo que é só da professora Célia, entendeu? É algo dela, não é meu, porque eu sou da área de filosofia, né? A habilidade de fazer cálculos
sem precisar de uma calculadora. É de quem é dada a matemática, né? E eu sou um zero à esquerda em relação a isso, tá bom? Vamos lá. As qualidades, elas são essenciais. E aí você tem, no que diz respeito à disposição, né? Que são os hábitos, né? A disposição é a maneira de ser que afeta a sua própria natureza de um ser, e aqui ela é espiritual e corporal. Espiritual é a vontade unida à habilidade, e corporal é a realização, né? Por exemplo, Germano tem disponibilidade para ajudar João Rafael. Está ali nele, é imanente, né? E ele ajuda, ou seja, o que é imanente se expressa através de sinais sensíveis, né? Manifesta a maneira de ser que afeta a própria natureza de um ser. Ou seja, a habilidade que ele possui de ajudar agora é disposta ao João Rafael para que seja ajudado. A disposição espiritual é a vontade e a corporal é a realização daquela vontade, certo? É potência ou impotência, que são qualidades que afetam o sujeito enquanto suscetível ou não de atividade, né? Podemos entender aqui a potência ou impotência. Potência é a vontade livre por decidir. Você tem capacidade para decidir. Você, Germano, tem capacidade para ajudar. Entendeu? Mas você, Germano, só ajuda, né, quando você recebe algo de fora para aperfeiçoar. Entendeu? Ou seja, você tem a capacidade e só ajuda quando recebe algo de fora para aperfeiçoar. E aqui a potência ela é ativa, né? Ou seja, inerente ao ser, e ela é passiva. Germano só ajuda se houver, né? Guaraná no seu copo. Entendeu? É isso. E a impotência é a não capacidade da coisa, certo? Vejamos. Depois, as paixões, qualidades que resultam de alteração, né? A cor, o som, o sabor, o odor, o calor, né? Ou seja, isso tudo mexe com a qualidade de uma coisa. Por exemplo, vocês entrarem na capela e teve oração hoje de manhã, porque está um cheiro de incenso, alguns ficam muito felizes, outros detestam o cheiro do incenso. Entendeu? Ou seja, é quando os nossos sentidos são aguçados por aquilo que eles compreendem em suas capacidades, né, a desenvolvermos a nossa inclinação para aquilo ali. Ah, como eu gosto de entrar nessa capela quando se usa um incenso. Eu me sinto tão bem, a minha oração fica até melhor. Normal, paixão, né? Como se você precisasse de incenso para rezar, né? Só apenas um parênteses. Mas é algo que te estimula, certo? E depois a figura e a forma. Vocês já pararam para perceber que tudo possui figura e forma? A figura é um retângulo e a forma, 4 lados. Entenderam?
aqui nós nos servimos já da geometria. Entendeu? Figura e qualidade que determina a quantidade. O copo, figura e forma, né? Vai determinar a quantidade de água do Guaraná do Germano ou então do Guaravita que vocês vão tomar ou já tomaram, não sei que horas que essa aula vai ser recebida, no almoço de hoje, né? Ou no almoço de amanhã, não sei o que vão tomar, né? E aí você vai pegar o copo, olha, esse copo aqui ele é cilíndrico, ele é redondo, não tem um lado, mas tem um centro, né? E por aí vai, né? Ou seja, está no nosso dia a dia. Então, queridos, isso é para a gente saber, né? Na cosmologia, que tudo possui essas propriedades, a qualidade e a quantidade. Entendeu? Por exemplo, aí no seminário, lá no estacionamento de baixo, perto da lavanderia, tem uma goiabeira. Aquela goiabeira não dá goiaba todo dia, em algumas épocas do ano. As goiabas são redondas, os frutos, né? E quando a gente come a goiaba, ela não é vermelha, ela é branca. A diferença entre a goiaba vermelha e a goiaba branca, sim. Pega essa historinha da goiaba e aplica a quantidade e a qualidade. Não é uma goiabeira só. Uma goiabeira só. Está ali naquele pátio da lavanderia, né? Naquela goiabeira há muitas goiabas, né? E uma vez no ano, ela, durante 3 meses, dá muitas goiabas. Goiabas grandes, goiabas pequenas, mas que não deixam de ser goiabas. Elas são muito saborosas. Elas são muito... À noite ninguém pega, porque está escuro, né? Precisam de um estímulo para poder ir lá buscar a goiaba, porque de noite todos são impotentes e medrosos. Não vão lá para poder pegar a goiaba, porque tem medo, né? Mas como eles gostam daquela fruta da goiaba, hein? É uma delícia. Mas eles só comem em outubro, novembro e dezembro, que é quando dá as goiabas. Entende? Mas quando dá goiaba, a irmã Lídia vai lá e cata tudo aquilo que está no chão, aquelas que estão no pé, né? E ela sabe fazer uma goiabada que ninguém consegue colocar defeito. Entendeu? Mas quando chega janeiro, já não tem nem mais uma goiaba, nem tampouco a goiabada que a irmã Lídia faz, porque acabou o tempo da goiaba. Aplica a história da goiabeira nisso aí tudo. Tá certo, queridos? Qualquer dúvida, vão anotando aí todas as coisas, que na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais. Tá certo? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, tudo de bom, na paz do Senhor.